E aí, minha gente, vocês estão bem? Meu nome é Dai Bugatti e hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto um pouquinho diferente aí do que o canal tá habituado, mas é porque eu recebi muitas perguntas no Instagram sobre o tema e aí eu resolvi fazer um vídeo sobre isso porque fica mais fácil de compilar as informações e tudo mais. Bom, como vocês sabem, quem acompanha aqui, há cerca de um mês, exatamente um mês, eu fiz a cirurgia refrativa, a PRK, pra não usar mais óculos. Por enquanto tem sido assim uma experiência incrível e eu queria dividir um pouquinho com vocês. Então eu vou dividir esse vídeo aqui em 4 tópicos, que são: o primeiro é quem pode fazer a cirurgia, por que fazer a cirurgia e tal. O segundo é a PRK versus a LASIK, que são as duas ali mais famosas, né, que todo mundo conhece. Tem uma terceira também, mas eu vou focar aqui na PRK e na LASIK. O terceiro é o pós-operatório, como que fica o olho, como que a gente se sente, se dói, o que tem que fazer, quais os procedimentos recomendados. E o quarto é um mês após a cirurgia, como que eu tô me sentindo agora e se eu achei que valeu a pena ou não. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu não sou uma profissional da saúde, eu não sou oftalmologista, eu estou passando aqui apenas a minha experiência e também o que o meu médico me explicou basicamente ali sobre esses procedimentos, porque eu conversei muito com ele antes de decidir fazer a cirurgia. Em segundo lugar, vale lembrar que cada organismo é um organismo, cada pessoa é uma pessoa, cada indivíduo é diferente do outro, então pode ser que a minha experiência não se aplique a você e que você passe por outras coisas. Assim como o resultado da cirurgia também é diferente para as pessoas, eu vou falar isso mais pra frente. Mas assim, você tem que conversar com seu médico, você tem que conversar com um profissional pra você entender. Aqui eu vou passar a minha experiência, beleza? Só mais uma coisinha, se você não é inscrito no canal, se inscreva por gentileza e deixa o like se você gostar do vídeo, beleza? Bom, vamos lá então. Primeiro, quem pode fazer a cirurgia? Primeiro, antes de mais nada, antes de fazer exame, antes de qualquer coisa, o grau precisa estar estabilizado. Você precisa fazer um exame que é basicamente ali um mapeamento da córnea pra ver se a sua córnea aguenta a cirurgia, porque a cirurgia é feita com laser, tanto a LASIK quanto a PRK, então a córnea não pode ser tão fina assim para poder passar pela cirurgia e aguentar. Aí esse exame ele é cobrado, né? Pelo menos no meu caso o convênio não cobriu e pelo que eu sei os convênios em geral assim não cobrem mesmo esse exame. E em São Paulo esse exame custa de R$150 a R$200. Eu paguei R$150 e aí não sei, talvez você possa tentar um reembolso ali com o seu convênio se der certo. Segundo ponto, PRK versus LASIK. Eu vou falar primeiro da LASIK porque eu fiz a PRK, então eu vou passar ali mais rápido pela LASIK e depois ir pra minha experiência com a PRK. As diferenças entre a PRK e a LASIK são as seguintes: uma delas corta a córnea e a outra não. A LASIK corta a córnea. Como que funciona? O formato da córnea que altera a forma como o raio de luz entra no nosso olho e aí que altera essa coisa aí de como a gente enxerga. O que você tem também influencia no tipo de cirurgia que você vai fazer. Mas vamos lá. A córnea, então, ela é em cima do olho, né? Ela fica na parte superficial do olho e é ela que altera, então, os raios pra gente saber se enxerga ou não. E as cirurgias, as duas, tanto a LASIK como a PRK, elas alteram a forma da córnea, né? Por exemplo, se você tem hipermetropia ou miopia, ela precisa ficar num formato diferente para corrigir esse problema de refração que ela tem. E aí quando o laser entra, ele remodela a córnea. Agora vem a diferença entre a LASIK e a PRK. O que a LASIK faz? A gente tem o epitélio, um tecido que fica em cima da córnea, e a córnea ela também é composta por dois tipos de tecido, um tecido mais superficial e um tecido mais profundo. Quando a LASIK é feita, ela corta a parte de cima do olho, ela abre, um tampão assim do olho. Então ela corta tanto o tecido mais superficial da córnea quanto o mais profundo. Ela corta, abre o olho, o laser entra e corrige, ela fecha o olho e aí vem a cicatrização. Quem faz a LASIK sente já a diferença no dia seguinte. A maioria das pessoas em 24 horas já tá enxergando, ela é indolor e assim a recuperação dela é muito mais rápida. Ela tem o mesmo procedimento de colocar uma lente protetora no olho e também de pingar os colírios que você tem que pingar depois. Mas o resultado dela basicamente é muito mais rápido do que da PRK. Eu não sei se posso falar muito, mas assim, é mais rápido. 24 horas geralmente a pessoa tá enxergando. Mas o procedimento de laser, de remodelar a córnea, é o mesmo. No entanto que o laser da PRK e o laser da LASIK é o mesmo tipo de laser. E aí agora a gente vai pra PRK. O que a PRK faz? Ela não abre o seu olho, ela raspa. Ele vem com... não é um bisturi, né? Não sei exatamente o nome do objeto que ele usa, mas ele raspa assim em cima do seu olho e o laser entra, ele raspa o epitélio, né? Então ele não pega essa camada mais profunda da córnea, ele só raspa o epitélio e vem o laser e faz também o remodelamento da sua córnea. E aí você coloca uma lente protetora, que
eu fiquei 7 dias com essa lente, e o epitélio, ele se refaz. Enquanto a LASIK cicatriza aquele corte, aquele tampão, a PRK, ele reconstrói o epitélio depois de alguns dias. E aí, a diferença, assim, mais gritante entre a LASIK e a PRK, para nós leigos, a PRK tem uma recuperação mais demorada. Como assim? Você não enxerga já no dia seguinte, muito pelo contrário, a sua visão tem uma piora. É assim, ó, você termina a cirurgia, que foi o meu caso, né? Eu terminei a cirurgia enxergando, eu falei, meu Deus, que maravilhoso, tô perfeito. E ele falou pra mim, olha, daqui a pouco vai passar o efeito da anestesia, a gente toma uma anestesia que é com um colíriozinho, e você não sente nada durante a cirurgia, tá? A cirurgia é indolor, mas você vê tudo que tá acontecendo, você sente um cheiro ali bem ruim durante o procedimento, né, do laser entrando. No meu caso, foram 14 segundos de laser em cada olho, foi muito rápido. É assim, o Guilherme levou um livro pra me acompanhar, ele nem teve tempo de ler, porque é realmente muito rápida a cirurgia. E aí você sai enxergando e você fala, nossa, perfeito. Aí o médico vira e fala pra você, olha, vai começar a passar o efeito da anestesia, o seu olho vai começar a cicatrizar e você vai ter uma piora gradativa aí na sua visão, então você não vai enxergar nos próximos dias, você vai achar que a cirurgia não funcionou, você vai se arrepender, enfim, vai passar por tudo isso, mas no fim pode ter fé que vai valer a pena. Em alguns casos, eu já vou explicar o porquê. E aí ele coloca uma lente dentro do olho, né? Uma lente, pra quem tá acostumado já com lente de contato, sabe do que eu tô falando, mas vai colocar uma lente ali protetora. E também pra proteger o seu olho de batida, de qualquer lesão, porque você tem que tomar um super cuidado com o olho, não pode passar a mão, não pode coçar, não pode fazer nada. Você sai com essa coisa aqui maravilhosa, grudada na sobrancelha, e você sai com essa proteção aqui. Você tem que ficar um dia inteiro com essa proteção até o dia seguinte, dormir a primeira noite com ela e depois você já pode tirar, pelo menos no meu caso eu pude tirar, mas eu decidi dormir com ela uma semana porque como eu tenho os meus gatos, o meu médico falou que não era bom eu ficar perto dos gatos nesses primeiros dias, porque não pode entrar sujeira, não pode entrar pelo, não pode entrar nada, mas mesmo assim, como eles dormem comigo na cama, eu resolvi dormir com isso daqui também 7 dias, que eu falei, sei lá, né, vai que acontece um acidente deles baterem no meu olho, que nunca acontece, mas eu resolvi prevenir. Vou até pôr uma foto aqui de como eu saí do hospital, o olho fica bem vermelho, né, você sente muito, e também você fica com uma fotofobia bem forte. No entanto que assim, eu saí do hospital, eu peguei um Uber, tava muito sol no dia que eu fiz a minha cirurgia, então eu fiz a viagem até em casa, que é super rápida, assim, de no máximo 10 minutos, de olho fechado, e quando eu abri, eu chorava, você fica lacrimejando muito, e o olho fica bastante seco, parece que tem uma areia, assim, no olho, e ele dói um pouco, é uma dor que eu não sei explicar, porque eu nunca tinha sentido dor no olho antes, mas é um incômodo, não é uma dor, assim, ó, insuportável, é realmente um incômodo, você fica desconfortável ali com o seu olho e ele lacrimeja muito. E aí começam as baterias de colírios. Eu tinha que pingar, se eu não me engano, 4 colírios e um quinto que entrou depois. Então assim, eu pingava um colírio a cada 2 horas, outro a cada 6 horas, outro a cada 4 horas e assim por diante. E aí depois que eu tirei a lente protetora, eu passei a pingar um colírio também, que é meio que um gelzinho, assim, 2 vezes por dia, um colírio a mais, então foram 5 colírios. Mas tem um deles que são só 3 dias, ali é bem rápido, um outro esse dia que é a cada 4 horas na verdade por 2 meses, 60 dias, esse que é gel é durante 1 mês após tirar a lente, tem um outro também que é de 1 mês, então são períodos diferentes, você tem que anotar tudo e fazer um programinha ali pra você não se perder, porque realmente não pode deixar passar nenhum, porque o olho, né, precisa daqueles cuidados, principalmente no começo, ele não pode pegar nenhuma bactéria, e assim, as chances da cirurgia darem errado são quase 0. Né? Assim, é muito pequena, de acordo com a ciência, as chances são quase nulas, assim, é muito difícil dar algo errado ou acontecer algum problema durante a cirurgia, mas o perigo mora no pós-cirúrgico, que você tem que tomar cuidado, não pode sujar, não pode coçar, não pode entrar bactéria, não pode entrar sujeira, não pode entrar poeira, no entanto que eles recomendam que quem trabalha num ambiente que tem poeira não trabalhe nesse período. Como eu trabalho com computador, eu não consegui trabalhar ali quase 15 dias, e aí vem a parte do 3, que é o pós-operatório, como que eu fiquei nos dias. Eu senti uma piora muito grande no segundo dia, eu não enxergava quase nada, eu fiquei assistindo só coisas repetidas, eu fiquei ouvindo audiolivros, fiquei ouvindo podcasts, porque eu não conseguia escrever, eu tava no meio de um processo de uma escrita de um livro, eu também trabalho no computador escrevendo, então eu não podia nem terminar o meu livro, nem voltar pro meu trabalho, né, remunerado, e foram praticamente aí 15 dias que a minha visão não ficou, eu não conseguia ver muito bem, assim,
como que eu posso dizer, que atrapalhava mesmo pra ler. Assim, em alguns momentos eu conseguia ler no Kindle, com a letra gigante, mas assim, com a letra normalzinha, nem pensar. Um livro, então, nem pensar. E aí, nessa primeira semana, minha visão piorou muito, e depois que eu tirei a lente protetora, que foi uma semana depois, eu fiz a cirurgia no dia 25 de agosto, que foi uma terça-feira. Eu tirei a lente na segunda-feira seguinte, aí eu comecei a ver uma evolução, mas apesar de ser uma semana, os 15 dias foram os dias que ficaram meio ruinzinhos, assim, né, no total, mas aí depois eu consegui voltar a ter uma vida praticamente normal. Tem um comprimido também que você toma 2 horas antes da cirurgia e também no mesmo horário no dia seguinte à cirurgia. A primeira semana é assim, você não consegue ler muita coisa, você precisa de ajuda para algumas coisas. Durante 3 dias é mais ou menos o período de dor e incômodo ali não é dor, é um incômodo da PRK. O olho fica lacrimejando muito, você sente uma coisa assim, parece que tem uma areia, mas é uma areia muito grande, então assim, é um incômodo grande mesmo. E em alguns momentos você pensa, o que eu fiz? Mas vale a pena no fim das contas, e pra mim valeu muito a pena até agora. Eu vou já falar como que eu tô, né? Mas uma coisa que eu acho muito importante muitas pessoas me perguntaram, quando eu expliquei sobre a LASIK e a PRK, até por isso que eu tô fazendo esse vídeo, né? Se a LASIK se recupera em 24 horas, por que você fez a PRK? Essa foi a maior pergunta. E eu, quando pesquisei a cirurgia, como que eu decidi, quando o meu médico me falou que ia fazer a PRK, foi essa a primeira pergunta que eu fiz. Eu falei, mano, por que eu vou fazer a PRK, que eu vou ficar sofrendo, vou ficar com dor, sendo que eu posso fazer a LASIK, que em 24 horas eu estou pronta para a vida? Existem 2 motivos, no meu caso, no meu médico, na minha experiência, voltando, não sei como é para as outras pessoas. Mas assim, a LASIK e a PRK tem uma diferença no sentido do problema que você tem no olho. As córneas mais finas, geralmente que aguentam um pouco menos, eles resolvem fazer a PRK. A PRK, ela é anterior à LASIK, a LASIK é mais moderna. A PRK foi o primeiro procedimento com laser que foi realizado nos olhos, então ela é um pouco mais antiga. Porém, entretanto, contudo, todavia, o meu médico prefere a PRK porque ele acha mais seguro a longo prazo, porque ela não corta a córnea, né? A córnea não precisa ter essa cicatrização, ela só raspa o epitélio e ela não corta a córnea. Além disso, apesar da recuperação ser mais longa, demorar mais e ser mais incômoda, a longo prazo o meu médico preferiu fazer a PRK. E aí vem o quarto ponto, 1 mês após a cirurgia, que é mais ou menos ali quando a sua visão está 90%. Por quê? Porque de acordo com a cicatrização total do olho e tudo mais, você só vai saber se o seu grau zerou realmente depois de 90 dias da cirurgia. Por quê? E aí vem o negócio de talvez, né, a recuperação não é a mesma para todo mundo, não é assim que funciona para todo mundo. Por quê? Não é 100% de certeza que o seu grau vai zerar, não é 100% de certeza que você não vai mais precisar de óculos. Eu tinha 4,75, eu tive o retorno no dia seguinte, 24 horas depois da cirurgia. Eu tive um retorno de 1 semana depois, que foi pra tirar a lente, e tive o retorno de 1 mês depois da cirurgia, e terei o retorno 90 dias após a cirurgia pra saber se zerou ou não. Se não zerou, o que o meu médico me falou foi: olha, não vai voltar a ser o que era antes, tipo, você não vai ter 4,75 de novo. Talvez você precise de um óculos pra ler alguma coisa, sei lá, sobre 1 grau, 0,25, meio, algo assim, mas não vai voltar a ser 4,75. Mas ele pode ter zerado também, e aí a cirurgia vai ter uma duração aí, sei lá, de alguns anos, né, uns 10, talvez um pouco mais anos, porque com 40 a visão começa a piorar novamente por causa da idade e tudo mais, né? Eu já tô nos 31, então eu optei por fazer a cirurgia agora por isso. Eu falei, sei lá, se ela durar 10 anos eu já tô feliz. E aí existem algumas pessoas que, né, sobra grau, que não voltam 100%, então por isso que vai de indivíduo a indivíduo e ele não tem como dar essa garantia. Inclusive, antes de você fazer a cirurgia, você assina um termo que, se você ler, você não faz, porque assim, é desesperador, né? É desesperador mesmo, não leia. Se você tem certeza que você vai fazer, não leia. Se você tá na dúvida, talvez você leia pra decidir se você quer ou não fazer, mas isso já é lá na hora de fazer a cirurgia, então eu não sei se você vai voltar atrás, porque provavelmente você já vai ter pago a cirurgia. Por lei, os convênios, eles cobrem a cirurgia a partir de 5. Então vocês devem imaginar que eu com 0,25 a menos, eu não tive a cobertura do convênio, então eu tive que pagar a cirurgia. Mas alguns convênios também você pode tentar o reembolso. E os valores são de 1.000 a 2.500 por olho
até onde eu sei aqui em São Paulo, tá? Depende muito aí do lugar que você vai fazer, do seu médico. Eu passo com o meu médico há 21 anos, é isso? 22 anos. Há 22 anos eu passo com o meu médico, desde os 9 anos de idade. Então eu confio muito nele, eu queria fazer com ele, eu encontrei lugares que faziam mais barato. E aí eu fiz aqui em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, que tem uma área lá só pra cirurgias refrativas. E eu saí assim depois muito rápido. Eu cheguei, fiz o cadastro, tudo certinho. É em meio à pandemia, então tinha menos gente, tinha lugar espaçado, tava tudo, né, assim, seguro, na medida do possível, porque você tá dentro de um hospital. Mas eu fiz aqui com ele, eu achei outros lugares mais baratos, mas eu não quis porque eu confiava muito nele e queria fazer com ele. Então isso depende muito ali do lugar que você vai fazer, o seu médico, quanto ele cobra, mas não tem tanta diferença de preço nos procedimentos, né, na LASIK e na PRK. É mais mesmo do lugar que você vai fazer, ou quanto o médico cobra, essas coisas assim. E como eu tô hoje, um mês depois da cirurgia, bom, meu olho está praticamente 100%, assim, eu vivo muito bem, eu enxergo tudo, é mágico, é libertador, é maravilhoso, eu sempre gostei de usar óculos, eu não queria fazer a cirurgia antes, mas aí o meu grau estabilizou, eu comecei a pensar se eu queria talvez ou não fazer a cirurgia. Quando eu viajava eu ficava incomodada, eu passei um ano novo em que eu fiz passeios de barco e eu fiquei muito incomodada porque eu não uso lente, porque eu abro o olho na água, então eu não consigo usar lente quando eu vou na piscina ou no mar, e não é o correto também, eu já peguei bactéria por causa disso, porque eu abro o olho, então eu sempre descartei isso. Eu nunca tive óculos de sol com grau, então eu tinha que ficar escolhendo entre ficar tomando sol na cara e enxergar a paisagem maravilhosa ou ficar de óculos escuros e não enxergar nada. Foi por isso que eu decidi fazer. E aí veio a pandemia, que eu já tinha marcado para antes, no começo do ano, mas aí veio a pandemia, eu tive que adiar minha cirurgia. E isso ainda me fez querer mais ainda, porque quando você tá de máscara, se tem respiro aqui na máscara, o óculos fica embaçado. Existe um truque, tá, gente? Coloca uma fitinha assim, um adesivinho, que não acontece mais isso. Mas se eu não sabia disso antes, ficava embaçando e tal, eu resolvi fazer a cirurgia. E aí quando o meu médico voltou a agendar, eu esperei mais um pouco ainda, eu fiz no dia 25 de agosto, né? Já ali meio que, né, no meio da pandemia, então eu decidi fazer porque já estava marcado antes e eu só tinha postergado. Mas eu tomei essa decisão por causa, né, desses motivos e eu não queria antes, eu quis, eu acho que a gente é livre, né, pra mudar de opinião. Eu gostava de usar óculos, mas eu queria ter uma experiência também sem óculos e foi por isso que eu decidi fazer. E hoje eu enxergo super bem, porém, contudo, entretanto, todavia, lembre-se, um mês após a cirurgia, no fim do dia, às vezes o meu olho fica cansado, ele dá ainda uma oscilada, tem hora que eu olho pro computador e as letras dão uma embaralhadinha, ficam meio embaçadas, mas isso é completamente normal, o meu médico disse que eu posso ficar tranquila. E aí eu vou esperar então os 90 dias pra saber se zerou ou não. Gente, acho que é isso. Espero que eu tenha falado tudo, todas as informações que eu tinha sobre a PRK e sobre a LASIK também, né? Apesar da minha experiência ser com a PRK. Se vocês tiverem mais dúvida, escrevam aqui embaixo pra mim. Se quiser me mandar mensagem, perguntar alguma coisa, manda lá no Instagram também. Me manda uma mensagem direta no Instagram que eu respondo. E se você tem alguma experiência diferente, coloca aqui embaixo também. Se eu esqueci algum ponto, coloca aqui que eu respondo e coloco um comentário fixado também com mais informações, beleza? Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, deixa o like se você gostou. Boa sorte se você vai fazer a cirurgia. Espero que dê tudo certo e você não vai se arrepender, eu acho. Beijo, até a próxima.